A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Jéssica e eu tô com 35 anos hoje. Meus irmãos, infelizmente, meu casamento foi rompido. Sei que muitos vão me julgar por isso, mas não foi bem culpa minha. Deus abriu os meus olhos para o que estava acontecendo e meu marido foi embora. Isso ainda me dói, pois a traição veio de gente dentro da minha casa, da minha confiança. Então, antes de me julgarem, por favor, peço que me ouça até o final para que entendam o que aconteceu. É difícil falar sobre isso, pois ainda me dói. Meus irmãos, minha família sempre esteve na fé cristã. Fui criada dentro dela. Meus pais foram criados dentro dela. Não é de hoje que nossa família segue os valores cristãos. Na verdade, isso vem desde os meus bisavós. Então, todos nós fomos criados em um lar cristão bem rigoroso, sabendo o que é o certo e o que é o errado. Sabendo que a autoridade maior dentro da nossa casa é o homem. Na minha casa, era o meu pai, mas quando eu me casasse, seria o meu marido. Eu seria a base do lar e a que manteria o lar feliz, mas não podia nunca ir contra o que o meu marido quisesse. Mamãe ensinou isso para mim e para as minhas irmãs desde que éramos bem novinhas. A gente aprendeu tudo desde cedo. Enquanto outras meninas ficavam brincando de boneca ou saíam para a rua, mamãe já nos ensinava a arrumar cama, fazer arroz sem queimar, limpar fogão até brilhar. Eu lembro que eu devia ter uns 8 anos quando ela colocou a primeira panela na minha mão. Não era uma obrigação imposta com dureza, era amor. Ela dizia que a mulher virtuosa começa desde pequena, que a mulher cristã tem que saber cuidar da casa, do marido e dos filhos, mas também do seu interior, da sua alma. Eu ouvia tudo aquilo e sentia que aquilo era o certo. Eu não tinha revolta. Eu queria mesmo ser igual à minha mãe, uma mulher que sabia o lugar dela no lar e fazia do lar um pedaço do céu. Glória! Na nossa casa, isso sempre funcionou. Meus pais se amavam bastante. Enquanto outras meninas ficavam brincando de boneca ou saíam para a rua, mamãe já nos ensinava a arrumar a cama, fazer arroz sem queimar, limpar fogão até brilhar. Eu lembro que eu devia ter uns 8 anos quando ela colocou a primeira panela na minha mão. Não era uma obrigação imposta com dureza. Era amor. Ela dizia que a mulher virtuosa começa desde pequena, que a mulher cristã tem que saber cuidar da casa, do marido e dos filhos, mas também do seu interior, da sua alma. Eu ouvia tudo aquilo e sentia que aquilo era o certo. Eu não tinha revolta. Eu queria mesmo ser igual à minha mãe. Uma mulher que sabia o lugar dela no lar e fazia do lar um pedaço do céu. Glória! Na nossa casa isso sempre funcionou. Meus pais se amavam bastante e nós mal ouvimos eles brigarem. Sempre que meu pai falava alguma coisa, mamãe acatava com calma. Nunca vi grito, nunca vi escândalo, nunca vi discussão acalorada. Se ela tinha alguma opinião diferente, ela guardava para falar com um jeitinho depois, sem afrontar ele na frente da gente. Isso marcou muito meu coração. Mamãe dizia que mulher que grita com o marido na frente dos filhos destrói o respeito que os filhos têm por ele e acaba com o alicerce da casa. Então ela sempre cuidava para não deixar isso acontecer. Isso trouxe um lar bem estruturado para nós, uma boa convivência, e eu nunca vi meu pai bater nela ou gritar com ela. Era tudo bem calmo mesmo, na base do respeito mútuo e da oração. Mamãe sempre nos disse o quanto nos amava e como era amar um filho. E eu, que sempre amei crianças, mal esperava para ter os meus filhos, meu marido, meu lar, minha família. Era um sonho que eu sempre deixei claro para eles. Quando eu brincava de casinha com as minhas irmãs, eu dizia que queria ter 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. A gente até colocava nomes nos bonecos e a mamãe ria, dizendo que eu ia ser mãe cedo, de tanto que eu já vivia nesse mundo. Era um desejo tão puro, tão forte, que ela me ensinou com mais dedicação ainda. Me ensinou a cozinhar muito bem. Eu sei fazer comida de verdade, daquelas que agradam o homem trabalhador. Desde assado, refogado, arroz soltinho, feijão bem temperado. Também aprendi a deixar casa brilhando. Mamãe dizia que casa limpa é sinal de mulher ativa e cuidadosa. Homem de Deus repara nas coisas, Jéssica, ela falava. E também me ensinou a costurar, pelo menos o básico, para quando eu precisasse remendar alguma roupa do marido ou fazer uma barra. Nossa família não passava necessidade, mas também não era tão bem de vida assim. A gente sempre teve o essencial: roupa limpa, comida na mesa, escola em dia. Só que meus pais não tinham condição de pagar faculdade para todo mundo, e nós éramos em 3 irmãs. Eu, como a mais velha, sempre senti que precisava ajudar mais. Então, depois que eu terminei o ensino médio, eu decidi não ir para a faculdade. Deixei para as 2 mais novas.
Uma queria ser professora e a outra queria ser médica. Eu não tinha nenhum sonho de profissão. Meu sonho era casar, ser mãe, cuidar da casa, servir a Deus com uma família feliz. Então fui trabalhar. Arrumei um emprego perto de casa, num mercadinho. Era simples, mas era honesto. Trabalhava no caixa e às vezes ajudava no estoque. Entrava às 8, saía às 5. Chegava em casa e já ajudava a mamãe com o jantar, lavava a roupa no tanque, limpava a sala. Papai sempre dizia que mulher que quer casar tem que mostrar que sabe ser esposa antes. E eu fazia isso com alegria, porque não via como peso. Eu queria ser uma mulher que cuidava do lar e agradava a Deus. Não queria ser do mundo, nem ter fama, nem sair para festas. Eu queria a vida simples e abençoada que meus pais tinham. Meus irmãos, na comum eu não era tão popular. Eu sempre fui muito tímida e recatada. Morria de vergonha de falar com as pessoas e principalmente com os irmãos da comum. Meus pais tentavam fazer de tudo para que eu perdesse essa vergonha. Diziam que se eu continuasse com ela, ia ser difícil de arrumar um marido, já que eu mal falava com os irmãos. Então, nas visitas, eu me esforçava um pouco mais para falar com eles. Mamãe dizia que moça cristã precisa ser reservada sim, mas também precisa saber sorrir, saber conversar, saber ser simpática. Ela falava que a beleza da mulher de Deus está no jeito manso, no falar com doçura, mas também no saber se apresentar. E eu tentava, meus irmãos, com todo o esforço do mundo, eu tentava puxar conversa com as irmãs da minha idade, mas eu travava, me dava um nervoso, uma coisa por dentro que eu nem sei explicar. O coração batia rápido, a mão ficava gelada. Às vezes eu dava a paz de Deus, tão baixinho que a irmã nem ouvia. E com os rapazes, então, nem se fala. Era só me olhar que eu já abaixava os olhos. Meu pai tentava brincar comigo. Dizia que se eu continuasse assim, ia acabar ficando para titia, que os rapazes da mocidade só conheciam as meninas que sabiam conversar. Mas no fundo eu sei que ele gostava desse meu jeitinho também, porque dizia que mulher que é muito espalhafatosa chama a atenção errada. Então eu ficava no meio termo, tentando não ser invisível, mas também sem chamar muito a atenção. Mas quem era mesmo popular era minha irmã do meio, Carminha. Ela era a mais linda de nós. Levava jeito com as pessoas e todos queriam ser amigos dela. Era aquele tipo de pessoa que não precisa fazer esforço para ninguém gostar. Onde ela passava, deixava rastro de simpatia. Os irmãos vinham conversar com ela. Os músicos puxavam assunto. Até os cooperadores elogiavam a postura dela, sempre sorridente, sempre firme. Mas ela queria ser doutora, queria ser médica e não estava procurando se casar cedo. Nem mesmo dava bola para a atenção que ela recebia dos irmãos. Ela falava que queria primeiro estudar, formar, se firmar na carreira e depois pensar em casamento. Papai às vezes torcia o nariz com isso. Dizia que mulher não foi feita para colocar jaleco e trabalhar 20 horas por dia. Mas a Carminha nunca deu muita bola. E eu ficava só observando, admirando a coragem dela, porque eu mesma não me via em faculdade nenhuma. Eu queria mesmo era meu lar, meus filhos e minha comunhão. Mas foi por causa da Carminha que eu conheci o homem que seria meu marido. Foi no final de uma reunião de jovens e menores que eu o conheci. Carminha estava conversando com uma amiga, a Amanda, e eu estava ao lado dela esperando para nós irmos para casa quando ele se aproximou de nós. A Amanda nos apresentou ele, Bruno. Era primo dela e tinha acabado de se mudar para a cidade a trabalho. Meus irmãos, eu confesso que fiquei impressionada com ele. Ele era muito bonito. Era alto, moreno, olhos verde escuro, cabelo liso e preto que brilhava de longe. Ele também era muito gentil. No jeito dele falar, dava para sentir que era alguém educado, respeitoso, e isso mexeu comigo. Eu mal consegui disfarçar que olhei para ele, e quando percebi que ele também estava me olhando, senti a vergonha consumir o meu rosto. Eu juro que fiquei com o rosto vermelho igual um pimentão. Baixei a cabeça na hora, fiquei mexendo na barra da minha saia e tentando respirar normal, mas o coração estava acelerado. Era como se ele tivesse olhado lá dentro de mim. Mas eu tinha visto que ele também me olhou. Acho que não era coisa da minha cabeça. Tinha algo ali, um sinal, alguma coisa que eu não conseguia explicar. Mas eu também não quis alimentar a esperança, porque vai que era só impressão minha. Ele era bonito demais para mim e, com certeza, já devia ter olhado para outras irmãs. Ele passou a frequentar a nossa comum, e eu não sabia quando o conheci, mas o Bruno tinha o dom da palavra.
Várias vezes aconteceu, nas reuniões de jovens e menores, do próprio cooperador de jovens dizer no culto que Deus havia mostrado para ele que alguém ali tinha a palavra do Senhor. E quando ele chamava, era o Bruno quem se levantava e dava a palavra. E que palavra, meus irmãos! Era como se a voz dele fosse carregada de virtude. A gente sentia a presença de Deus quando ele abria a boca. Ele falava com firmeza, com temor e ao mesmo tempo com tanta mansidão que tocava o coração. Até os músicos ficavam emocionados. Além de lindo, ele ainda era abençoado com o dom de Deus. Aquilo fazia meu coração disparar mais ainda. Toda vez que ele dava a palavra, eu me sentia envergonhada de olhar, mas ao mesmo tempo era como se alguma coisa por dentro de mim dissesse que ele tinha sido preparado por Deus para algo na minha vida. Mas eu não ousava pensar muito nisso. Só guardava aquilo em oração, no segredo do meu quarto. Nós dois fomos nos aproximando, a gente se parecia muito, tínhamos os mesmos valores, o mesmo sonho de ter filhos e de ter a nossa própria família. Ele era tão rígido nos valores cristãos quanto a minha família, e não demorou muito para que a gente começasse a namorar. Eu me apaixonei por ele muito rápido. Ele era um servo fiel de Deus, um homem trabalhador, honesto, carinhoso e sempre demonstrou preocupação comigo e com a minha família. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que ele e meu pai se deram muito bem. Meu pai adorava ele. Bruno foi como um filho para o meu pai, um filho homem que ele nunca teve. Eles passavam muito tempo juntos, mesmo quando eu não estava em casa. Meu pai gostava de mexer em madeira, consertar as coisas, e o Bruno logo se dispôs a ajudar. Cortava grama com ele, trocava lâmpada, buscava gás, carregava compras. Tudo que meu pai pedia, ele fazia com boa vontade. Eu via aquilo e achava lindo. Era como se Deus tivesse unido dois homens da minha vida de uma forma que só o céu podia preparar. Com 1 ano de namoro, nós dois entramos em comunhão e resolvemos pedir a palavra para Deus, para que a gente pudesse se casar. E fizemos isso no culto de quarta-noite, que era o próximo oficial que teria. Não falamos com ninguém sobre isso, nem com minha mãe, nem com minha irmã, nem com meu pai. Entramos na igreja em silêncio, cada um pelo seu lado. Ele ficou do lado dos homens e eu do lado das mulheres. Com o véu na minha cabeça, eu orava com todo o meu coração. Pedi para Deus confirmar se aquele era o tempo certo, se aquele homem era realmente o que ele tinha separado para mim. Eu sentia a paz, mas queria ouvir da boca do Senhor. Meus joelhos estavam trêmulos, minhas mãos geladas, mas meu espírito estava em comunhão. E quando chegou a hora da palavra, o próprio ancião nos deu a palavra de casamento. Ele olhou para o lado dos homens e depois para o das mulheres e disse com voz firme que Deus estava preparando um lar. Eu soube ali, sem sombra de dúvida, que era para nós. Quando acabou e saímos para fora, ele veio correndo me abraçar com a maior felicidade do mundo. Chegou a me girar no ar como criança. Aquilo foi tão bonito, tão puro. Ele disse que aquele era o dia mais feliz da vida dele. E nós anunciamos a todos sobre o casamento. Alguns irmãos já desconfiavam, outros ficaram surpresos, mas todos ficaram felizes, porque viam o testemunho dele, viam minha postura e sabiam que aquilo era de Deus. Meu pai ficou meio estranho na hora. Ele sorriu, abraçou o Bruno, me abraçou também, mas eu senti um ar de distância. Não entendi bem o porquê. Quando chegamos em casa, eu fui conversar com ele. Perguntei se ele tinha gostado da notícia, e ele disse que ficou feliz, mas não esperava que eu tinha crescido tão rápido, que era difícil ver a filhinha, que era um bebê, antes agora já grande, e se casando. Me abraçou forte e disse que me amava muito. Eu o acalentei, dizendo que sempre ia voltar para ali. Afinal, ele era meu paizinho, que mesmo casando, eu nunca ia deixar de ser filha dele. Então, nós nos casamos em cerca de 3 meses, meus irmãos. Foi um casamento bem simples, como a gente podia fazer na época. Ajudamos com o que deu, a família dele também contribuiu um pouco, mamãe preparou quase toda a comida, minhas irmãs enfeitaram a casa da minha mãe para almoço. A cerimônia foi bonita, abençoada e cheia da presença de Deus. As irmãs mais velhas choraram, os músicos tocaram com alma, o ancião pregou sobre a união e o respeito, e tudo correu em paz. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. Nossa casa era linda. Era realmente meu sonho se realizando. Era uma casinha simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal nos fundos. Mas eu amava cada canto dela. Eu arrumei tudo com tanto carinho. Comprei paninhos de prato bordados, cortina com rendinha, toalha combinando com tapete.
O nosso quarto eu deixei do jeito que ele queria, tudo no tom que ele gostava. E ele me pediu para sair do meu emprego. Disse que agora eu era a esposa dele, que era o dever dele prover tudo dentro de casa e que eu só teria que me preocupar com a casa e com nossos filhos. Então, como ele me pediu, eu saí do emprego. Entreguei minha carteira e fui cuidar do nosso lar. Meus dias passaram a ser dentro de casa, organizando, limpando, cozinhando, orando, esperando ele chegar. E eu fazia isso com alegria, porque era a vida que eu tinha sonhado. Era a vida que eu sempre pedi a Deus. Meus irmãos, pouco tempo depois que nos casamos, cerca de uns 6 meses, o cooperador de jovens da nossa comum, o Arnaldo, ele foi recolhido em um acidente de moto. Foi uma perda muito sentida, porque ele era um homem muito querido entre os jovens, mas também muito respeitado pelos mais velhos. Era firme na doutrina e sempre conduzia os cultos com temor. Então a notícia mexeu bastante com toda a Irmandade. Passado o outo, o ministério começou a orar por um substituto. E não demorou muito para que eles pedissem para o meu marido para que ele fosse cooperador de jovens. Eles já estavam de olho nele há muito tempo, por ele ter o dom da palavra, por ser firme nos caminhos de Deus, e sabiam que ele era um homem de fé inabalável, a pessoa certa no tempo certo. Aquilo foi uma honra para nós. Eu chorei de alegria, me sentia pequena diante da grandeza de Deus. Nunca imaginei que um dia eu ia ser esposa de cooperador. Aquilo me fez dobrar o joelho e agradecer com toda a minha alma. Meus pais até foram na nossa casa para comemorar. Foi um momento muito bonito. A gente preparou um jantar simples, mas cheio de amor. E eu lembro que ele e meu pai saíram para buscar uma pizza enquanto eu fiquei com a minha mãe matando a saudade. A gente conversava sobre tudo, sobre a infância, sobre a Carminha que estava quase se formando. E ela dizia o quanto estava feliz por ver que o meu lar estava prosperando. Falava que era bom ver o genro ser chamado para a obra de Deus, que isso era sinal de bênção sobre nossa casa. Só que passou 1 hora, depois mais meia hora, e nada deles voltarem. A gente começou a ficar preocupada. Já era noite e o lugar onde buscavam a pizza não era longe. Tentamos ligar e o celular do meu marido não atendia. Quando conseguimos falar com o Tapai, ele estava ofegante. Disse que estava correndo porque tinha esquecido a carteira no carro e ficaram esperando a pizza ficar pronta, mas já estavam voltando para casa. A voz dele estava diferente, meio acelerada, e eu ainda fiquei com um pressentimento estranho. Mas depois que eles chegaram com a pizza, alegres, rindo, acabamos esquecendo essa preocupação. Parecia tudo normal. Meus irmãos, nós fomos abençoados com um filho. Um menino. Era a nossa alegria dentro de casa. Nasceu bem grande, meu menino Arthur, com saúde, cabeludo, já com carinha de homem desde que veio ao mundo. Meu marido ficou todo bobo, chorou na maternidade, me abraçava e dizia que nossa família estava completa agora. Levamos ele para casa com todo carinho. Prepararam até um culto de agradecimento e foi uma noite muito cheia da presença de Deus. Arthur cresceu no caminho da graça. Desde pequeno era diferente. Não gostava muito de correr, de brincar na rua, de subir em árvore. Ele gostava de desenhar, de pintar. Fazia umas casinhas de papelão e dizia que queria construir o mundo com as mãos dele. Era muito gentil, educado. Gostava de abraçar, de beijar, de dizer: "Mamãe, eu te amo." Sempre pedia para que eu lesse os livrinhos para ele. Gostava da Bíblia Ilustrada, da história de José, de Davi, de Jonas. Antes de dormir, pedia oração e palavra. Era um anjinho. Mas meu marido dizia que ele era mole, que homem não podia ser assim, que menino tinha que jogar bola, subir em árvore, ralar o joelho, que o filho dele tinha que ser forte, durão, não podia ficar agarrado em papel e lápis. E com o tempo, aquilo começou a virar motivo de tensão entre nós. Eu defendia meu filho. Dizia que ele era só uma criança, que cada um tem um jeito e que Deus é quem molda o coração. Mas meu marido ficava cada vez mais irritado. Vocês se lembram daquela época que parecia que todos no mundo resolveram pecar e ficou muito famoso as pessoas virarem gays ou lésbicas? Pois é, meu filho estava crescendo nessa época e meu marido odiava aquilo. Eu também não concordava. Claro, nós fomos criados dentro da doutrina. Sabemos que isso é pecado. Deus criou o homem e a mulher. E só eles podem gerar filhos. Não existe outro caminho. Mas o Bruno dizia que parecia que o diabo estava fazendo a cabeça das pessoas para virarem aquilo, que era um espírito que se alastrava. E ele ficou muito pilhado com isso, meus irmãos. Ele começou a ver isso em todo canto, na escola, na televisão.
Até nas roupas das crianças ele achava sinal de desvio. Ficava observando tudo. Dizia que se Arthur crescesse vendo essas coisas ia acabar se perdendo também, que as amizades iam influenciar, que os professores iam plantar ideias erradas na cabeça dele. Eu tentava acalmar ele, dizia que nosso filho era criado na graça, que orava, que ouvia as palavras, que o lar dele era abençoado e que não era porque ele tinha dons diferentes dos outros garotos que ele ia para esse caminho, mas não adiantava muito. Era como se o coração dele tivesse endurecido. Eu via nos olhos dele um medo, mas também uma raiva, e aquilo foi só o começo. Meu marido realmente tinha ódio quando via 2 homens juntos, 2 mulheres juntas, e isso ficou bem frequente. Era até mesmo difícil quando a gente ia no mercado ver um casal normal. Parecia que o normal estava extinto. Ele ficava inquieto, olhava ao redor com expressão de nojo, às vezes fazia comentários baixinho, resmungava que o mundo estava virado de cabeça para baixo, que o inimigo estava reinando solto. Eu pedia para ele ficar quieto, que não valia a pena se irritar com as coisas desse mundo, mas ele parecia não se controlar. Às vezes ele até chegava nervoso em casa, dizendo que agora no trabalho dele tinha um gay e que esse homem deu em cima dele e causou uma briga lá dentro. Eu não sei até hoje se isso foi verdade ou se era exagero da cabeça dele, mas naquele dia eu vi meu marido perder a cabeça pela primeira vez. Ele chegou transtornado, jogou a mochila no chão, a chave em cima da mesa e começou a gritar sozinho. Dizia que estava sendo tentado, que o inimigo estava rondando até o lugar onde ele ganhava o pão. Eu tentei entender o que estava acontecendo, mas ele estava fora de si. Começou a chutar as cadeiras, empurrou o aparador da sala e, num rompante de raiva, quebrou tudo que estava em cima da mesa. O barulho fez meu coração gelar. Os copos voaram longe, um prato estourou na parede e eu fiquei parada, sem saber se falava ou se me calava. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Quando ele se acalmou um pouco, sentei do lado e tentei acalmar ele. Peguei um bolo que eu tinha feito naquele dia, de fubá com goiabada, e disse para ele tomar um banho para melhorar a cabeça. Falei com jeitinho, dizendo que o mundo estava perdido mesmo, mas que nós não, que estávamos no caminho de Deus, e que o importante era manter a paz dentro de casa. Ele ficou em silêncio, respirando fundo, e foi para o banheiro. Ficou um bom tempo lá dentro. Eu limpei a bagunça sozinha, juntei os pedaços dos pratos e dos copos e fiquei pensando como a raiva podia mudar tanto uma pessoa. Quando ele saiu, parecia mais calmo. Sentou, tomou um copo de café e comeu o bolo quieto, sem olhar para mim. Ficamos em silêncio por alguns minutos até que ele perguntou pelo nosso filho. Nosso menino, Arthur, estava lá no quarto desenhando com seus 7 anos. Ele adorava ficar na cama com o caderno no colo, desenhando casinhas, árvores, sol e às vezes escrevia uns versinhos pequenos. Era um menino de coração puro, de alma leve. Eu disse para o Bruno que ele estava no quarto e ele levantou, foi até lá e fechou a porta. Eu fiquei parada na cozinha ouvindo só a voz dele. Meu marido falou para o nosso filho que ele preferia que se um dia ele se desviasse do caminho de Deus, que ele fosse ladrão, mas não fosse gay. E que se ele virasse gay, ele nunca mais olharia na cara dele. Meu coração apertou quando eu ouvi isso. Eu não sabia o que fazer, se entrava no quarto, se esperava ele sair. Meu filho só ficou assustado e com aquela vozinha doce respondeu que não ia sair do caminho de Deus. Logo depois, o pai dele fechou a porta com força e foi deitar. Eu entrei no quarto, o Arthur estava com o olho marejado, mas tentando ser forte. Ele me olhou e perguntou: "Mamãe, o papai não gosta de mim?" Eu abracei ele com força, engoli o choro e disse que não era isso, que o pai só tinha medo de ver ele indo para o caminho errado e que ele era muito duro para se expressar. Ele acreditou porque era uma criança, mas eu sabia que aquilo tinha ferido o coração dele. Mas meus irmãos, parecia que essa raiva, esse ódio estavam tomando conta do meu marido. Eu não sabia explicar. Ele começou a ficar diferente, meio paranoico com isso, sabem? Tudo para ele era sinal de desvio. Começou a implicar com o jeito do menino segurar o lápis, com as roupas coloridas, com a amizade com meninos mais calmos. Ele tratava nosso filho muito mal, como se já esperasse o pior, sendo que ele era somente uma criança, nem sabia o que era isso direito. Eu tentava conversar, pedia calma, dizia que era exagero, mas ele não ouvia. Ele achava que estava protegendo a casa do pecado, quando na verdade estava se deixando dominar pela raiva. Chegou um dia que o Arthur me perguntou de novo, com os olhinhos cheios d'água, se o pai odiava ele. Aquilo me destruiu por dentro. Eu respondi que não,
que o pai só era severo demais, que amava ele, mas que às vezes o amor se escondia atrás da dureza. Foi então que eu contei para minha mãe o que estava acontecendo. Eu chorei tanto na cozinha dela que parecia que o chão ia me engolir. Mamãe ficou preocupada e contou para o papai. Ele ouviu tudo calado e depois disse que ia me ajudar. Falou que talvez o meu marido só tivesse com muita coisa na cabeça e precisasse espairecer um pouco. E foi aí que começou. Meu pai e meu marido começaram a sair somente os dois, cerca de 2 vezes na semana. Diziam que iam conversar, comer alguma coisa, pescar, correr e passavam o dia juntos. Eu via que aquilo estava melhorando o humor do meu marido. Ele voltava mais leve, mais sorridente. Eu achei que estava dando certo, que talvez fosse isso mesmo que ele precisava. Um tempo de homem para homem, um amigo, alguém para ouvir. Meu pai sempre foi muito sábio, muito tranquilo, e eu confiava totalmente nele. Talvez, eu pensei, Deus estivesse usando meu pai para ajudar meu marido a reencontrar a paz que ele tinha perdido. E isso foi por meses, meus irmãos, até outra coisa começar a acontecer. Uma coisa bem pior. Eu nem sei como explicar porque foi algo que começou aos poucos, sem alarde. Mas quando vi, já tinha tomado conta do meu lar. Meu filho não era mais o foco da raiva do meu marido. Agora o foco parecia ser eu. Mas não de raiva. Era uma coisa diferente. Frieza, silêncio, distância. Meu marido, que antes era carinhoso comigo, que me abraçava por trás enquanto eu lavava a louça, que me elogiava quando eu colocava um vestido novo, agora não era mais. Ele não encostava mais em mim, mal olhava para mim, mal conversava comigo. Só respondia ao que eu perguntava, e nada mais. E eu sentia muita falta dele. Sentia falta do homem que me fazia rir, que me chamava de minha flor, que segurava minha mão no meio da rua. Arthur já estava grande, já tinha seus 8 anos, e eu queria muito ter mais um filho, um irmão ou irmã para ele não crescer sozinho, para ele dividir a vida, brincar, ter companhia. Pensei que isso também ia aproximar eu e meu marido, nos unir de novo, nos reconectar como casal. Nós não tínhamos sido abençoados com mais nenhum, mesmo tentando, e ele sempre dizia que era por causa do tempo, que a gente precisava orar juntos, e foi isso que fizemos. Oramos. Eu me ajoelhava toda noite ao lado da cama, com o véu na cabeça, pedindo para Deus nos dar mais um filho, que fosse da vontade dele. Ele orava também, mas orava seco, sem sentimento. Eu percebia, mas não falava nada, porque achava que Deus podia estar tratando com ele de outro jeito. Só que, meus irmãos, ele nem mesmo encostava mais em mim. Como que a gente ia ter outro filho assim? Ele não se deitava comigo mais como o homem deita com sua mulher. E quando eu insistia muito, falando que era hora, que Deus podia estar esperando a nossa parte, ele até tentava, mas não conseguia. Às vezes ele ficava nervoso, às vezes ficava triste, mas sempre terminava dizendo que estava com muita coisa na cabeça, que não era a hora, que o mundo estava estranho demais. Eu ficava ali, frustrada, me sentindo rejeitada, vazia. Aquilo começou a mexer com nós dois. Quando isso acontecia, a gente brigava, ele ficava com raiva, eu chorava, e ele saía de noite. Eu ficava preocupada, ligava para minha mãe, chorando, perguntando se ela sabia onde ele podia estar. Ela sempre dizia que papai também tinha saído, que talvez os dois tinham ido conversar, e isso me acalmava. Eu pensava, graças a Deus o papai está com ele. Vai dar uma palavra, vai aconselhar, vai trazer ele de volta mais calmo. Eu agradecia muito ao meu pai por isso, mesmo sem ele saber. Sabia que o Bruno via ele como um segundo pai, que era o único homem com quem ele falava de tudo, e por isso buscava ele sempre para pedir ajuda, conselho, conversar. Eu me sentia amparada por isso. Mas nada melhorava. O tempo só passava e tudo continuava igual. Foi aí que comecei a pensar que tinha outra mulher no meio. Porque, para um homem parar de encostar na esposa, começar a tratar ela com frieza, brigar por qualquer coisa dentro de casa, coisa que não acontecia antes, alguma coisa estava errada. Meus irmãos, eu nunca fui desconfiada. Nunca fiquei fuçando o telefone, seguindo, essas coisas. Mas aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia mais dormir direito. Era como se algo gritasse dentro de mim. Tem algo errado, tem alguém no meio. Foi então que comecei a orar com mais força. Dobrei o joelho e falei para Deus: Senhor, me mostra o que está acontecendo com o meu casamento. Me mostra o pecado, me mostra o caminho. Eu não reconheço mais o homem que eu casei. E eu o amo, meu Deus. Mas se tiver algo escondido, tira das trevas e traz para a luz. Fiz isso por dias. Todo dia de madrugada eu acordava e orava.
Às vezes eu chorava baixinho para não acordar meu filho. Pedia para Deus abrir meus olhos, me mostrar para onde seguir, porque eu estava perdida, confusa, cansada. Depois de um mês orando, meus irmãos, Deus me ouviu e me mostrou. Foi numa noite em que eu e meu marido tínhamos brigado de novo. Ele tentou, mas não conseguiu e ficou nervoso. Disse que estava cheio de problemas na cabeça, que eu só sabia cobrar, que eu não entendia o que ele passava. Jogou a toalha no chão, pegou a chave e saiu. Me deixou ali, chorando sozinha. Eu deitei na cama e chorei até dormir. E foi nessa noite que Deus me visitou. Eu sonhei, meus irmãos. Sonhei com um lugar. Era uma casa de portão preto. A casa era de um amarelo bem clarinho, dessas cores suaves que dão uma paz na vista, mas ao mesmo tempo me traziam uma sensação estranha, como se algo ali estivesse fora do lugar. Eu fiquei parada de frente para aquela casa e não sabia por que estava ali. O vento soprava devagar e eu olhava aquele portão como se algo dentro dele me chamasse. Então, de repente, um anjo apareceu na minha frente. Ele tinha uma luz que eu nunca vou conseguir descrever com palavras. O rosto dele era sereno e os olhos pareciam atravessar a minha alma. Eu sabia que era um anjo porque senti o corpo todo tremer, mas ao mesmo tempo uma paz me envolveu e aquela presença me fez sentir pequena diante de algo muito maior do que eu. Ele me olhou e disse: Deus ouviu as tuas orações, mulher, e eu estou aqui, amando dele, para te mostrar o que está acontecendo com o teu casamento. Para te mostrar que a única vítima nisso tudo é você. Naquele momento eu fiquei muda. Eu queria perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas a voz não saía da minha boca. Era como se eu tivesse travada, dominada pela presença dele. Ele então pegou na minha mão e o toque dele era gelado e leve, quase como vento. Quando dei por mim, nós atravessamos o portão sem sequer abrir. Eu senti como se o corpo flutuasse e de repente eu já estava dentro da casa. A casa era bem bonita, mas era meio vazia também. Parecia nova, mas sem vida. Na sala tinha somente uma TV apoiada no móvel pequeno, um sofá bege, uma mesinha de centro simples. Na cozinha eu vi um micro-ondas, um fogão e uma pia. Nada além disso. Não tinha fotos, não tinha tapete, não tinha enfeite, não tinha nada que mostrasse que alguém realmente morava ali de coração. Era um lar frio, vazio, de aparência apenas. O anjo me olhou e disse apenas: "Vem", e começou a andar por um corredor estreito de azulejos brancos e frios. À medida que a gente andava, eu comecei a ouvir barulhos estranhos, como se fosse cama batendo na parede. O som era ritmado, pesado, vergonhoso. Eu já comecei a chorar sem entender, sentindo o coração apertar dentro do peito. O anjo parou diante de uma porta e olhou para mim. Eu tremia tanto que quase caí. Ele colocou a mão na maçaneta e disse: "Olha, é preciso que você veja." Eu balancei a cabeça dizendo que não queria, mas a porta se abriu sozinha. E ali, meus irmãos, eu vi. Eu vi o meu marido junto com o meu pai, no ato, como somente um homem e uma mulher podem fazer juntos. O mundo girou na minha frente. Eu gritei, mas o som não saiu. Foi como se o ar tivesse sumido de dentro do meu corpo. Meus olhos ardiam, eu não conseguia entender o que via. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Na hora eu acordei, no susto, suada, tremendo. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Caí no chão chorando, sem entender nada. Olhei as horas, era de madrugada, e o meu marido não estava em casa. Aquela imagem ficou presa na minha cabeça, e junto dela um endereço que apareceu no meu pensamento assim que eu acordei. Eu anotei no papel, sem saber por quê. Achei que era só um sonho idiota, desses que vêm de tanta preocupação. Mas o sentimento era diferente, era real. Fiquei com esse sonho na minha cabeça por 7 dias, meus irmãos. 7 dias que pareciam uma eternidade. Eu não contei para ninguém. Guardei para mim, orando em silêncio, pedindo para Deus me dar entendimento. Às vezes eu olhava para o meu marido e sentia vontade de perguntar se ele tinha algo para me contar, mas o medo me cravava. Eu apenas observava. Até que chegou o dia. Era uma sexta-feira à noite. Meu marido disse que ia ficar até mais tarde no trabalho e que eu não precisava esperar acordada, nem preparar janta, porque ele ia comer por lá mesmo. Na hora eu concordei, mas meu peito se apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti que algo ia acontecer. Peguei o telefone e liguei para a mamãe. Ela atendeu com voz cansada e disse que papai também tinha saído,
que estava trabalhando até mais tarde. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Eu ali entendi o que era, mas não queria entender. Fiquei com pensamentos me consumindo. Andava de um lado para o outro dentro de casa, tentando convencer a mim mesma que eu estava ficando louca. Mas o Espírito Santo sussurrava no meu coração: eu te mostrei. Foi então que eu estava na lavanderia da minha casa, tirando as roupas da máquina para colocar no varal. Quando olhei na janela, vi o reflexo, o mesmo anjo do sonho. Estava ali, parado, olhando para mim. Na hora eu me assustei e o coração quase saiu pela boca, mas entendi. Eu tinha que ir. Peguei o papel com o endereço, tremendo, e chamei um carro de aplicativo. Antes de sair, olhei para o quarto do meu filho. Ele dormia tranquilo, e eu pedi em pensamento que Deus guardasse ele. Fui até a casa da minha mãe. Cheguei lá desesperada, dizendo que ela precisava ir comigo no Uber e que era agora. Ela, assustada, aceitou. Dentro do carro, eu contei o sonho para ela. Tudo, desde o anjo até o que eu vi no quarto. Ela olhou para mim, assustada, e disse que eu estava louca, que isso não podia ser verdade. Mas quando eu contei do anjo, do reflexo na janela, ela se calou, ficou branca e me disse baixinho: o comportamento do teu pai também mudou um pouco. Foi ali, meus irmãos, que a minha alma soube. O que eu sonhei não era só um sonho. Chegamos no endereço, meus irmãos, e era a mesma casa que eu sonhei. Eu tremia dos pés à cabeça. A mesma pintura amarela clarinha, o mesmo portão preto, o mesmo silêncio ao redor. Na hora, meu coração já foi na garganta, batendo tão forte que parecia que ia me sufocar. Eu olhei para minha mãe e vi nos olhos dela o mesmo medo. O medo de descobrir algo que o coração já sabia, mas a alma ainda recusava a aceitar. Eu pedi para o motorista esperar para voltar com a gente. Disse que pagaria um valor bem maior para ele. Ele olhou meio desconfiado, mas viu meu desespero e concordou. Disse que ficaria ali no carro, esperando. Eu respirei fundo, segurei na mão da minha mãe e fomos em direção ao portão. Quando empurramos devagar, o portão estava aberto. Naquele instante, eu soube que não era coincidência. Ali foi Deus mexendo para que nada desse errado, para que tudo viesse à luz. Eu senti dentro de mim que aquele momento era o cumprimento da resposta que eu tanto pedi em oração. Doía, mas era necessário. Entramos quietas, em silêncio, mal pisando direito no chão. Eu sentia o frio subir pelas pernas, o corpo todo arrepiado. O coração parecia pulsar dentro dos ouvidos, e cada passo era uma dor nova. A minha mãe andava do meu lado, apertando minha mão com tanta força que parecia que queria me segurar no mundo. Eu acho que ela já sabia também, no fundo. Mãe, sente. A casa era igual ao meu sonho. Igual. O sofá, a TV, a mesinha de centro pequena. O cheiro era o mesmo. Uma mistura de perfume masculino e suor. Eu já estava chorando antes mesmo de chegar no corredor. O ar parecia pesado, denso, como se o próprio ambiente tivesse envergonhado do que escondia. Seguimos devagar. E foi quando chegamos diante do quarto. A gente ouvia barulhos. Barulhos iguais aos do sonho. A cama batendo na parede. O som abafado de gemidos. Eu comecei a tremer tanto que quase deixei a maçaneta escapar. Minha mãe chorava baixinho, dizendo: não pode ser, não pode ser. Mas eu sabia que era. Eu abri a porta devagar, com o coração rasgando dentro do peito. E naquele momento, quando a fresta se abriu, tudo parou. Minha mãe gritou. Era exatamente o que eu vi no sonho. Meu pai e o meu marido. No ato de homem e mulher. De casados. O mundo girou, meus irmãos. Eu não sentia mais minhas pernas. Senti uma náusea subindo, um calor queimando o rosto. Minha mãe gritou de novo e começou a chorar. Um choro de desespero, de dor, de vergonha. E eu comecei a gritar também, xingando os dois. As palavras saíam rasgadas, do fundo da alma, como se cada sílaba arrancasse um pedaço de mim. Eu gritava perguntando como eles podiam fazer isso. Como eram capazes de trair desse jeito? Meu marido comigo e meu pai com a mulher dele, com a própria filha. Eu bati nele, bati tanto, com raiva, com ódio, com nojo. Ele tentou se defender, mas eu só via sangue nos olhos. Eu sentia que o inferno tinha tomado forma dentro daquela casa. Minha mãe também bateu no meu pai, chorando, chamando ele de monstro, de sujo. Eu nunca vi tanta dor num ser humano. E foi então que ela começou a passar mal. Ela colocou a mão no peito e caiu sentada no chão, dizendo que estava com dor, que não conseguia respirar. Eu entrei em pânico. Deixei eles lá, pelados,
tentando cobrir o pecado que já estava exposto, e corri para socorrer minha mãe. Eu tremia tanto que mal conseguia discar o telefone. Pedi socorro para o motorista do aplicativo, que desceu correndo quando ouviu o barulho. Pedi para ele levar a gente para o hospital, que era urgente, e ele ajudou a colocar minha mãe dentro do carro. Enquanto o carro andava, eu olhava para ela e tentava ser forte. Ela chorava sem parar, o rosto vermelho, as mãos suadas. Eu segurava dela e dizia: "Aguenta, mamãe, aguenta. Deus vai cuidar." Por dentro, eu estava em pedaços. Era como se minha alma tivesse sido rasgada de uma vez só. Quando chegamos no hospital, ela foi levada às pressas para dentro. Eu fiquei esperando, tremendo, com o coração batendo fora do peito. O médico saiu depois e disse que ela quase teve um ataque cardíaco, que tinha sido por conta de um abalo emocional muito forte. Eu fiquei a noite inteira com ela, segurando a mão dela, orando, sem conseguir dormir, sem conseguir parar de ver aquela cena na minha cabeça. No outro dia de manhã, liguei para as minhas irmãs, pedi para elas cuidarem do Arthur e contei apenas que mamãe estava internada. Elas foram com ele mais tarde até o hospital e quando chegaram queriam saber de papai e do Bruno. Na hora que perguntaram, minha mãe começou a chorar de novo, soluçando tanto que mal conseguia respirar. Então eu contei, longe do meu filho, para ele não ouvir. Contei que pegamos o papai e o Bruno no ato. Contei tudo, com lágrimas, com vergonha, com nojo. Minhas irmãs choraram comigo e com a mamãe. Foi uma dor que não dá para explicar, meus irmãos. Era como se o chão tivesse se aberto e a nossa família inteira tivesse caído dentro. Depois de um tempo, quando conseguimos respirar um pouco, minha irmã mais velha disse que a gente não podia esconder isso, que precisávamos levar o caso para o ministério, que era grave demais para ficar guardado entre nós. E foi isso que fizemos. De tarde eu falei com eles, meus irmãos, com os irmãos do ministério. Contei o que aconteceu, cada detalhe. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Acho que nem eles sabiam o que dizer. Depois me disseram que iam tentar falar com os dois, com o meu pai e com o Bruno, que não podiam agir sem ouvir os dois lados. Eu entendi, mas meu coração sabia que eles não iam aparecer. Mamãe saiu do hospital 2 dias depois, ainda abalada, ainda sem conseguir dormir direito. Eu fui com ela e com a Carminha, minha irmã mais velha, ficou em casa com o Arthur, cuidando dele para que ele não soubesse de nada ainda. Fomos direto para a comum. O ancião nos recebeu na salinha dos fundos e nós contamos tudo de novo. O sonho, o anjo, o endereço, a visita, o que vimos, a crile da mamãe, tudo. Eles ouviram com muita seriedade. E no final, disseram que tinham tentado falar com os dois, mas que nenhum dos dois foi encontrado. O telefone de nenhum atendia. Os dois sumiram. Meus irmãos, eles sumiram. Sumiram mesmo. Desapareceram. Ninguém mais viu. Ninguém mais falou. Não voltaram para casa. Não deram explicação. Não pediram perdão. Não enfrentaram nada. Só sumiram. Nem para dizer uma palavra, nem para se defender, nem para chorar arrependidos. Só sumiram. Meu pai não voltou mais para a casa da mamãe. Meu marido nunca mais voltou para casa comigo. Nunca mais procurou o filho. Nunca ligou. Nunca escreveu. Nunca apareceu. É como se tivessem evaporado. Fugido da vergonha. Fugido do pecado. Mas também fugido de tudo que era certo. Até onde a gente ficou sabendo, parece que eles mudaram de cidade. Que venderam tudo que podiam rapidamente e foram embora juntos. Como se estivessem mesmo em um relacionamento. E não quiseram mais contato com ninguém, nem com a igreja, nem com a família, nem com ninguém. A gente levou o caso para o ministério mesmo assim, mesmo sem eles. O ancião disse que ia deixar o processo do divórcio caminhar junto aos irmãos advogados que ajudam a igreja, e foi o que fizeram. Começaram a procurar os dois em registros, em endereços antigos, em tudo, mas nunca achavam. Eles mudaram tudo. O tempo foi passando, meu filho crescendo. E eu com aquele buraco no peito tentando ser forte, tentando ser mãe e pai, tentando entender como aquilo aconteceu debaixo do meu nariz. E doeu muito, meus irmãos, porque eu fui fiel, porque eu amei com verdade, porque eu fui esposa de verdade, mãe dedicada, filha obediente. E no fim, o pecado estava do lado de dentro da minha casa, de onde eu menos esperava. Depois de 3 anos, o advogado da igreja me ligou dizendo que os dois tinham finalmente respondido à intimação. Não quiseram conversar, nem se explicar, só assinaram. Concederam tudo,
os dois. Eu e minha mãe fomos oficialmente divorciadas, sem precisar ver a cara deles, sem ouvir um pedido de perdão, sem nada. Silêncio, desprezo, covardia. Até hoje não foram vistos em nenhuma comum. Parece que deixaram até mesmo a igreja. Sumiram do mapa. Ninguém sabe de nada. Ninguém nunca mais viu. Não buscaram reconciliação, não buscaram restauração, só sumiram. Eu e meu filho ficamos com a casa. Era o mínimo depois de tudo. Minhas irmãs me ajudaram muito e até hoje me ajudam. A mamãe mora comigo agora. Não quis mais morar na casa onde tudo aconteceu. Disse que não aguenta olhar os móveis, as paredes, o quarto. Tudo lembrava ele, tudo machucava. E eu nunca mais casei. Não procurei outro homem. Não quis. Meu coração ficou com medo. Medo de confiar de novo. Medo de sofrer de novo. Medo de trazer alguém para o meu filho que não fosse digno de estar perto dele. Então escolhi viver só. Focar no Arthur, na nossa vida, na nossa fé. Hoje meu filho já está com 10 anos. Um menino lindo, inteligente, educado, sensível. Ele sabe de tudo. Nós contamos a verdade para ele. Esperamos ele crescer um pouco, entender as coisas, e quando chegou o momento certo, eu e minha mãe explicamos com muito amor, muito cuidado. Ele chorou, mas entendeu. Disse que perdoava o pai, mas que não queria mais saber dele. E eu respeitei. Meus irmãos, é difícil demais para mim contar isso. Reabrir essa ferida. Porque eu jurava que era outra mulher. Que tinha uma mulher lá fora tentando tirar o meu marido de mim. Uma mulher maliciosa, dessas que se metem na vida dos outros. Mas não. Era alguém que eu mais confiava. Que eu mais amava. Sangue do meu sangue. Era o meu próprio pai. E o pior é isso. Nem pediram perdão. Nem quiseram se arrepender. Nem voltaram atrás. Só foram embora. Abandonaram nós duas como se não fôssemos nada. Como se tudo fosse descartável. Como se o pecado deles fosse mais importante do que toda uma vida construída. A cobra estava onde eu menos esperava. E hoje, mesmo com a alma remendada por Deus, mesmo com a ajuda da igreja e da família, essa dor ainda vive aqui dentro. Mas eu sigo, porque eu sei que Deus é justo. E o que aconteceu comigo, um dia será cobrado por Ele. Mas também sei que Deus é misericordioso. E se um dia eles quiserem voltar, se arrepender, a porta está aberta. Mas até lá, sigo orando, cuidando do meu filho e tentando reconstruir tudo que o pecado destruiu. Meus irmãos, se você chegou até aqui, eu te agradeço por ouvir meu testemunho. Eu não conto isso para expor ninguém, nem por revolta, mas porque eu sei que existem muitas irmãs e irmãos passando por dores que parecem sem explicação, vivendo traições dentro da própria casa, sentindo um peso que parece não acabar. Mas eu tô aqui, como prova viva de que Deus ainda fala, ainda mostra, ainda cuida, ainda revela e ainda sustenta. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12, versículo 11: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O testemunho é uma arma poderosa contra o inimigo. Quando nós abrimos a nossa dor e mostramos que Deus operou, o inferno se abala, porque o inimigo quer nos ver calados, com vergonha, achando que tudo acabou. Mas o sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho ainda têm poder. Por isso, meus irmãos, se essa história falou com você, se te edificou, compartilhe esse testemunho com alguém, deixe o Espírito Santo usar você. Comenta aqui embaixo o que você sentiu, se quiser pedir oração, se quiser contar algo também, estamos juntos. Curte esse testemunho para que ele chegue em mais corações machucados e se inscreve aqui no canal para continuar ouvindo mais histórias que mostram o quanto Deus ainda age. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até a próxima, se Deus permitir.